A polícia moçambicana esteve atenta nesta sexta-feira nas ruas e avenidas para controlar as manifestações violentas na cidade de Maputo. Em algumas avenidas, as marchas e protestos foram pacíficas, contudo, em outros pontos, teve registro de atos violentos entre a polícia e a população. Manifestações continuam em alguns pontos da capital. Nesta sexta-feira, grupo de pessoas reuniu-se em diferentes avenidas para marchar em protesto aos resultados das últimas eleições gerais no âmbito das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. Sinais de tumulto na Avenida Acordos de Lusaka, onde as pessoas seguiam caminhadas de protesto. Pedras espalhadas na estrada e pneus eram queimados na via para impedir a circulação de veículos. Na Avenida Acordos de Lusaka, um grupo de manifestantes que seguia da Praça dos Heróis para a Avenida João Quixissano revoltou-se com a presença da polícia, tendo colocado contentores para bloquear a via e arremessado pedras contra a polícia. A polícia é esta que atirou gás lacrimogéneo para dispersar a população. Realmente a população estava a vir de lá a marchar. Depois chegaram aqui, a polícia parou, interromper para eles não passarem para lá. Não sei, para João Quixissano, não sei lá. Já o que aconteceu que a polícia quando parou ali, eles voltaram, entraram daquela rua de Milagre Mabote. Aqueles já estavam nervosos realmente. Quando a polícia tentou sair, aqueles logo saíram, porque a polícia negou que elas continuam a marchar. Já estavam nervosos, sei lá. Começaram já a fazerem bagunça, a polícia começaram a atirar. Tiros? Sim, tiros de gás lacrimogéneo. Os residentes dos bairros da Urbanização e Machaquena reagiram na ocasião dizendo que não fizeram parte do grupo que seguia a marcha na Avenida Acordos de Lusaka e mostraram-se desapontados com a reação dos agentes da polícia. Alguns residentes dos referidos bairros pediam à polícia que parasse de disparar gás lacrimogéneo por estar a prejudicar a saúde de crianças e idosos que se encontravam nos quintais das suas casas. Não são de Machaquene que estão a vir fazer manifestação. Olha, é uma situação lamentável. Veja só, olha para aqui deste lado, tem lá crianças inocentes, eles do outro lado estão a lançar gás lacrimogéneos, sem refletir primeiro, sem raciocinar, parece que não são seres humanos. É uma situação encasubante. Crianças que já estão a perder a vida, crianças inocentes. O que é isso? Afinal das contas, eles não são seres humanos? A pergunta que não quero calar é escamoteante. As manifestações seguiam de forma pacífica noutros pontos da cidade. Este grupo reuniu-se para cumprir a marcha pacífica na Avenida 25 de Setembro, na zona baixa da cidade de Maputo. Estamos aqui nós a fazer uma manifestação pacífica, como podem ver. Não tivemos a permissão, infelizmente, de podermos marchar, mas está tudo bem. Vamos contribuir, vamos colaborar com o que a polícia exige de nós também. Estamos aqui somente a lutar pelos nossos direitos, ok? Direitos do cidadão, pela freedom of speech, desculpa-me a expressão em inglês, mas é o que nós estamos aqui a lutar hoje e vamos continuar a fazer o mesmo até o dia 7. Entre manifestações violentas e pacíficas, os agentes da polícia acompanhavam as marchas para evitar casos de vandalismo e agitação descontrolada na capital. Em declarações à imprensa, ao ser questionado sobre as tensões pós-eleitorais em Moçambique, o presidente da República de Cabo Verde disse esperar que as instituições judiciais atuem para combater estes problemas. José Maria Neves afirmou que Cabo Verde tem vindo a acompanhar esta situação. Nós acompanhamos com atenção o que se está a passar em Moçambique, mas espero que as instituições funcionem. Há, nesses casos, muitas vezes, tensões pós-eleitorais. É preciso gerir essas situações e garantir que as instituições, e sobretudo as instituições da justiça, funcionem e que haja um tratamento justo de todos os dados em presença. Já na Guiné-Bissau, o líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva, Domingos Simão Pereira, rejeitou qualquer possibilidade das eleições legislativas de 24 de novembro serem adiadas, como tem sido proposto por setores sociais e políticos.
Após a apresentação de todos os concorrentes nos 29 círculos eleitorais em que o próprio Simões Pereira aparece como cabeça de lista, o líder da PAI Terra Arranca afirmou que a sua coligação está pronta para iniciar com a campanha eleitoral. Já em declarações aos jornalistas, Pereira, que é o presidente eleito do Parlamento dissolvido pelo Presidente da República em dezembro de 2023, avisou que ou o escrutínio é organizado no dia 24 de novembro ou é devolvido a governação ao PAI Terra Arranca. O movimento da sociedade civil propôs que o escrutínio seja adiado e a plataforma republicana, a coligação de partidos que apoiam o presidente guineense, Umaro Sissoco Embalo, a um segundo mandato, disse compreender e aceitar o repto para que possa ser aberto um diálogo nacional. O movimento da sociedade civil entende que não há condições para realizar eleições em novembro, devido ao nível da crispação existente no país, sobretudo entre a classe política. Mas Domingos Simões Pereira defende o seguinte: se não há condições para realizar eleições, isso não é de nossa competência nem nossa atribuição. Nós exigimos que se realize as eleições ou que se reponha a normalidade no funcionamento das instituições. A PAI Terra Arranca venceu com 54 dos 102 deputados ao Parlamento as eleições legislativas realizadas em junho de 2023. Entretanto, em dezembro do mesmo ano, o presidente guineense dissolveu o hemiciclo e demitiu o governo. Já no Brasil, o presidente Lula declarou apoio a Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos. Este presidente afirmou que a vitória de Kamala é a mais segura para fortalecer a democracia. O presidente Lula afirmou que a vitória de Kamala Harris é mais segura para fortalecer a democracia. A democracia, para mim, ela é o espelho fiel de um sistema político que permite os contrários, permite os antagônicos, permite a disputa civilizada entre a humanidade na discussão de ideias, sem violência. Então, eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Durante a entrevista ao canal francês, Lula também falou que o encontro do G20 no Brasil neste mês, no Rio de Janeiro, vai focar no combate à fome por meio de uma aliança global contra a pobreza e que o encontro dos representantes das maiores economias do mundo não vai discutir as guerras em curso. Nós temos dois pequenos problemas. Nós não convidamos o Zelensky para participar e o Putin não vai participar. Ou seja, nós não achamos que esse fórum do G20 será um espaço para discutir a guerra entre dois países. Nós achamos que esse fórum é para discutir os temas que já foram abordados no último G20. O Pentágono anunciou que vai enviar mais de 425 milhões de dólares, equivalente a 392 milhões de euros, de assistência militar à Ucrânia. O novo pacote de ajuda inclui armas que serão retiradas dos estoques existentes nos Estados Unidos da América, incluindo interceptores de defesa aérea para os sistemas nacionais avançados de mísseis superficiais e munições para os sistemas de foguetes e mares. O Pentágono anunciou que vai enviar mais 425 milhões de dólares, ou seja, 392 milhões de euros, de assistência militar à Ucrânia, numa altura em que Kiev se prepara para enfrentar as forças russas, reforçadas por cerca de 10 mil soldados norte-coreanos. O pacote de ajuda anunciado pelo Pentágono leva para 60,4 mil milhões de dólares, 55 mil milhões de euros,
O montante total da assistência militar que os Estados Unidos da América prestaram à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022. As cidades do leste da Ucrânia continuam a enfrentar um ataque de mísseis russos, incluindo um em Kharkiv, por uma bomba planadora de 500 quilos. Este ataque, na última quinta-feira, atingiu um complexo de apartamentos, provocando a morte de 3 pessoas e ferindo várias outras. A Rússia tem vindo a utilizar cada vez mais bombas planadoras potentes para atacar posições ucranianas ao longo da linha de contato de 1000 quilómetros e cidades a dezenas de quilómetros da linha da frente. A Ucrânia enfrenta também uma nova incerteza, uma vez que vagas de soldados norte-coreanos destacados para a Rússia chegaram perto da fronteira da Ucrânia e preparam-se para se juntar à luta contra as tropas ucranianas nos próximos dias. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas nesta madrugada na cidade de Tira, no centro de Israel, após o impacto de um foguete lançado do Líbano, avançaram as autoridades israelenses. O projétil que atingiu um prédio de apartamentos fazia parte de uma vaga de pelo menos 3 foguetes lançados a partir de território libanês, disseram as forças da defesa de Israel. Após o som das sirenes no centro de Israel, foram identificados 3 projéteis a atravessar o Líbano para o território israelense. Alguns foram interceptados e é muito provável que um projétil tenha caído na área. Os detalhes estão a ser estudados, disseram as forças da defesa de Israel. De acordo com a principal organização de emergência médica de Israel, 3 pessoas sofreram ferimentos moderados, enquanto as restantes apresentavam ferimentos ligeiros. O movimento xiita libanês Hezbollah não assumiu até ao momento a responsabilidade pelo lançamento destes foguetes. O ataque surge depois de um dia em que bombardeamentos israelenses contra o nordeste do Líbano causaram pelo menos 52 mortos, com os ataques aéreos a atingirem aldeias rurais que tinham sido anteriormente poupadas ao pior da intensa campanha aérea de Israel contra o Hezbollah. Segundo relatos dos média locais que citam o Ministério da Saúde libanês, os ataques israelenses de sexta-feira na região de Baalbek mataram 52 pessoas e feriram 72. Milhares de voluntários uniram-se aos moradores de Valência, na Espanha, para ajudar na limpeza das áreas devastadas pela enchente, que já deixou mais de 200 mortos. Os enviados especiais Ana Paula Gomes e Tiago Castro visitaram as regiões mais afetadas. Em Valência, os moradores tentam descobrir o que sobrou nas casas depois do alagamento. Este homem desabafa. É difícil saber por onde recomeçar. Me sinto impotente, diz ele. Chega um momento que não... Perdão, mas que é impotência. Cerca de 75 mil casas ainda estão sem eletricidade. Os bombeiros retiram combustível de carros abandonados para abastecer geradores de energia. Máquinas são usadas 24 horas por dia para liberar as estradas. Mas em muitas cidades, o único jeito de sair é percorrendo longos trechos a pé. Falta água potável e logo que chegam as doações, longas filas se formam. Este homem só conseguiu um galão pequeno. Tem pessoas estocando e há boatos de que vão cortar até a água suja que chega nas torneiras, ele reclama. Iban a cortar el agua en Valencia. Mas os espanhóis não estão sozinhos. Voluntários chegam de toda a parte. O Exército também enviou apoio. Caminhões e 500 soldados estão nas ruas. Por toda a parte, esse é o cenário que a gente encontra, ruas cheias de lama, um trabalho de limpeza de moradores e voluntários que deve durar semanas. E muitos carros destruídos que foram levados pela força da água. A gente conversou com os moradores
e eles questionam a demora das autoridades para dar o alerta para o risco de enchente. Segundo eles, esse aviso só chegou quando a água já estava dentro das casas. O governador de Valência, Carlos Manzon, nega que houve problema no envio do alerta. O volume de água foi tão grande e veio com tanta força que muitas pessoas que estavam neste túnel não tiveram como fugir. Motoristas ficaram presos e morreram afogados. O soldado Blanco do Corpo de Bombeiros, acostumado a situações de emergência, estava chocado. Faz parte do nosso trabalho, mas do ponto de vista humano é uma tragédia muito grande, desabafa. No norte da Sérvia, teve lugar uma vigília pelas vítimas mortais do desabamento do teto de betão que cobria a entrada de uma estação de comboios, tendo o número de mortos subido para 14. O primeiro-ministro da Sérvia disse que esta é uma sexta-feira negra para toda a Sérvia, enquanto o governo declara sábado um dia de luto nacional. Diante desta tragédia ocorrida no norte da Sérvia, foi realizada uma vigília pelas vítimas mortais do desabamento do teto de betão que cobria a entrada de uma estação de comboios, tendo o número de mortos subido para 14. O diretor-geral do Hospital de Novi Sad disse que pelo menos 3 pessoas estavam em estado crítico, com 2 a serem operadas devido a ferimentos potencialmente fatais. O ministro do Interior daquele país disse temer que o número de mortos aumente, uma vez que as equipas de salvamento continuam a limpar os escombros com maquinaria pesada. Num discurso televisivo a partir da capital, Belgrado, o presidente Aleksandar Vučić expressou as suas condolências às famílias das vítimas. A empresa ferroviária estatal da Sérvia disse que o acidente ocorreu às 11h50. A empresa disse que a construção por cima da entrada da estação não fazia parte dos recentes trabalhos de reconstrução do edifício da estação. A estação terá sido renovada 2 vezes nos últimos anos. O primeiro-ministro disse ainda que o telhado foi construído no ano de 1964 e que estava a decorrer uma investigação para determinar o que aconteceu e quem foi o responsável pela tragédia. Em resposta aos apelos à sua demissão, o ministro das Infraestruturas, Goran Vesic, disse também que a licença de construção para reconstrução não incluía o toldo exterior. No entanto, os especialistas sérvios disseram à imprensa nacional que o trabalho de renovação pode ter causado uma mudança estrutural no edifício, resultando indiretamente no colapso do telhado. O tráfico humano está a aumentar em Portugal. O Observatório do Tráfico de Seres Humanos sinalizou mais de 600 presumíveis vítimas só no ano passado, o que representa um aumento superior a 70% face ao ano 2022. Desde 2019 que não eram sinalizados tantos casos de tráfico humano no país. O documento tutelado pelo Ministério da Administração Interna dá conta que o Observatório recebeu em 2023 650 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos, mais 272 do que em 2022. Os dados mostram que o número de sinalizações é o mais elevado dos últimos 4 anos e que de ano para ano tem havido um aumento do número total de registros, sobretudo em Portugal. 622 dos casos foram sinalizados no país e 15 de portugueses no estrangeiro. Quanto às vítimas, são na maioria homens adultos e são sinalizados para os mais diversos fins. O relatório destaca a exploração laboral, seguindo-se os fins de mendicidade forçada, a exploração sexual e a adoção. Apesar de os valores serem residuais, a escravidão, a prática de atividades criminosas e o casamento forçado são outros dos tipos de tráfico humano sinalizados em 2023. Sobre as nacionalidades das vítimas, foram identificados 40 países diferentes, mas a maioria são oriundas do Brasil, Colômbia, Timor-Leste, Nepal e Argélia.
O Alentejo continua a ser a região com mais situações de tráfico de seres humanos sinalizadas, com uma representatividade associada a fins de exploração laboral, sobretudo na agricultura. A região norte é a segunda região do país com o maior número de casos ligados à exploração do futebol. Aliás, no ano passado foram sinalizadas 52 crianças, mais 26 do que no ano anterior. Destas, a maioria foi relacionada com exploração no futebol. As crianças vítimas de tráfico tinham em média 14 anos, são rapazes e vieram de países como a Colômbia, México, Brasil e El Salvador.